Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, para a gente fechar a semana, né, com todo carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, sexta-feira, né? Mais uma sexta-feira chegou, luz e paz sempre aí ao seu coração. Hoje nós vamos conversar sobre um tema tão especial. Fica comigo até o final, você não vai se arrepender. Mas antes disso, rapidamente, além, claro, de te lembrar de baixar o aplicativo IRM oficial, né, para quem não baixou, só te pedir carinhosamente que você mande o banner da pílula, gente, por favor. Muita gente ainda está reclamando, né? Porque o pessoal manda as mensagens para nós. Ricardo, às vezes eu recebo só o áudio, não vem o banner. E tem gente que não escuta as pílulas, é sério, quando o banner não vai. Então, por favor, se for possível, manda o bannerzinho também, tá bom? Se você compartilhou pelo aplicativo, compartilhe o áudio e também o banner. E se você recebeu direto, né, no seu WhatsApp, compartilhe o banner também, porque tem o título da pílula, tem links importantes para as pessoas, isso aumenta muito a visualização, né? Então a gente aumenta a chance, né, de poder chegar em mais corações que possam ser beneficiados com a mensagem do bem. Graças, claro, a você e o seu carinho. Posso contar contigo? Muito bem, gente. Hoje, né, eu queria conversar com você sobre a importância da gente estar sensível à prática do amor, do bem, principalmente nos momentos difíceis. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente passa por uma fase difícil, um problema de relacionamento, problema conjugal, dificuldade financeira, né, dificuldades inúmeras, qual que é a tendência? Cada um reage de uma forma, mas qual que é a tendência? A pessoa se fecha, né? Ela se fecha dentro de uma concha, ela se fecha como se nada fosse possível melhorar, como se não fosse possível ela superar esse problema. E aí, quando você se fecha, você corre o risco de se tornar uma pessoa, além de mais egoísta e egocêntrica, mesmo passando por uma dor que você acredite que justifica essa postura, isso corre o risco de aumentar a própria dor. Me recordo, meus amigos, que em momentos muito difíceis da minha existência, diversas situações, por incrível que pareça, o conforto que eu recebi foi em, de alguma maneira, ajudar uma outra pessoa que passava por um problema maior do que o meu. Eu tenho tantas, assim, passagens disso na minha vida, situações em que eu saía do escritório lá no início ainda de tudo, tudo tão complicado, tão difícil, nebuloso, né? Às vezes eu saía desanimado e muito comum, às vezes passava na rua, aí encontrava um transeúnte. Eu lembro de uma senhora que eu sempre via quando eu ia almoçar, ela tinha elefantíase, uma perna enorme, e ela me lembrava muito da minha avó. Então eu parava, né, e assim, me acocorava, ficava do lado dela e conversava um pouco com essa senhora. Ela morava numa favela em Belo Horizonte. E aí falava da pomada do vovô Pedro, né, para levar, para ela passar na perna. E eu via assim que naquele momento, muito mais importante do que uma doação ou comida, o carinho que ela sentia, porque eu olhava para ela, literalmente eu lembrava da minha avó. Valia mais do que qualquer coisa. Ela me disse isso diversas vezes. E quantas vezes eu saí melhor depois de conversar com essa senhora. Então fica imaginando, né? Coincidência ou não, ela estava no meu caminho, porque ela não aparecia todos os dias. Mas impressionante, gente, nos momentos em que eu não estava bem. Você entende o que eu quero dizer? Então presta atenção na sua vida hoje. Eu sei, muita coisa está fora do lugar, mas de repente no seu trabalho tem um colega que está precisando da sua atenção. Sabe, talvez na sua instituição de caridade, o próprio trabalhador que está do teu lado está passando por um problema conjugal, uma dificuldade qualquer na família dele ou dela, que se você der 10 minutos de atenção para conversar, vai te ajudar, porque você vai se sentir útil e talvez o seu coração se sinta aliviado e aliviada também por ser um instrumento de Deus para levar bênçãos a outras pessoas. Entende, meus amigos? Então, assim, não importa onde você esteja. Eu me recordo de situações específicas, e uma delas, né, em que eu me encontrava num hospital, vivendo uma situação desafiadora, e que o consolo que eu encontrei naquele momento, né, foi exatamente conversar com outras pessoas cujos parentes estavam internados, passando por dificuldades enormes. E de alguma maneira ali, quando eu me predispus a escutar, a conversar, nossa, o meu coração foi consolado, sabe? E eu me senti melhor. Então, pelo amor de Deus, só para não ter confusão aqui, eu não estou me usando como exemplo para nada, vamos deixar isso bem claro, viu? Igualzinho a você também tem momentos de alta e de baixo. O que eu quero dizer é que eu tenho aprendido de maneira clara, porque isso se repete, gente, que quando eu sou egoísta e só olho para o meu umbigo, eu sofro muito mais. Mas quando eu começo a olhar, nem que seja só um pouquinho, né, além da minha dor, eu vejo outros seres, meus amigos, ao meu redor que também têm dores. E ao ser instrumento, né, de Deus de alguma forma para estar ali
conversando, aliviando, isso me traz paz. E eu sei que você sabe do que eu estou falando, porque você provavelmente faz isso também diversas vezes. E alguns de vocês eu sei que faz muito isso, que são anjos bons, encarnados, que têm feito um bem enorme às suas famílias e às pessoas que convivem com você. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, meus amigos, hoje, além de te desejar um final de semana, te lembra que vale a pena amar. E que com certeza sua depressão vai diminuir, seu incômodo vai diminuir, sua tristeza e ansiedade vão diminuir, suas angústias diminuirão se você tiver um olhar mais generoso e fraterno com quem estiver ao seu redor. Né? Como dizia Jesus, aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, ó o trem te lembrando, ó. Que ouça. É ou não é? Ah, esse evangelho, como alimenta, né, gente? Nossa, como direciona, como conforta a todos nós. Meus amigos, amanhã a gente termina a primeira sequência de palestras beneficentes em Belo Horizonte. Graças a Deus é vocês um sucesso. A gente arrecadou muitas doações essa semana. A palestra de amanhã no sábado, presta atenção. Está esgotada as vagas já tem alguns dias. E muita gente ligando, querendo comparecer. O que acontece? Infelizmente, eu digo isso aqui sempre, né? Muita gente se inscreve no impulso quando abre as inscrições e não vai. E aí tira a vaga de alguém que realmente quer ir, inclusive quer doar. Então, o que a gente está pedindo? Se você desejar entender o sistema, mesmo que você não tenha conseguido se inscrever e quiser tentar, vá até lá. Não é porque muitas vezes as pessoas faltam. E se com certeza a gente puder, né, receber você com carinho, nós vamos te receber mesmo se você não tiver feito a inscrição. É no Espaço Inovare, a partir, né, das 8h30 da manhã, sábado, amanhã, ali no bairro Castelo, tá? Qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente te explica, tá certo, meus amigos? E quem tiver se inscrito, não perde a chance não. Vai lá, a gente está esperando por você. Vamos trabalhar na nossa palestra como lidar com conflitos. A gente vai explicar as 3 chaves, né, dos relacionamentos saudáveis, falar de técnicas, fazer exercícios. O pessoal adorou, né? São ferramentas muito úteis tiradas da programação neurolinguística, de sistemas comportamentais usados no mundo todo. Eu estou tirando, gente, para vocês terem ideia, essa parte do treinamento. Já contei isso aqui para vocês, da imersão prosperidade plena. Então é algo prático, né? É 1h30 transformadora realmente nas suas relações afetivas, humanas de todas as maneiras. Confie, tá bom? Estou te aguardando lá. Beijo grande no seu coração. Muito obrigado por tudo. Em compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E lembre-se, segundo lote do Prosperidade Venda, Plena já está à venda para vocês. A gente espera vocês com carinho. 3 dias transformadores. Para você construir uma vida ainda mais extraordinária. Eu tenho falado com alguns amigos. Se você gosta da pílula que tem 7, 8, 9 minutos, imagina a gente poder ficar juntos por quase 36 horas. Quanta transformação fantástica juntos a gente consegue trazer para a sua vida, tá bom? BH 31 de maio, 1, 2 de junho e 12, 13 e 14 de julho, né, na cidade de São Paulo. Fiquem com Deus, luz e paz e você já sabe, com muito amor sempre. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve.